Na série 3%, a população que sobra no planeta vive num mundo pós-apocalíptico, passando fome, sede e condições precárias de vida. Quem assiste a série sabe que, por lá, apenas 3% das pessoas do mundo têm a chance de escapar dessa realidade. Já aqui, na vida real, a situação é um pouquinho pior. 11% da população mundial vive em situação desumana. E ao contrário do que rola na ficção, não existe nenhum processo seletivo para sair dessa situação. Temas de buena. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Nesse episódio nós vamos falar de um assunto muito triste, que é a fome e o desperdício. Eu tava lendo aqui no meu manual favorito uma pesquisa realizada pela ONU em 2017 que mostrou que 815 milhões de pessoas no mundo passam fome. Isso é tipo 11% da população mundial, uma porcentagem que aliás não para de aumentar. Dá só uma olhada nesse infográfico, galera. Aqui dá pra gente ver como que a situação de desnutrição tá distribuída no mundo. 20% na África, que com certeza vocês já imaginaram, e quase 12% na Ásia. E o resto na América Latina e no Caribe. Já na Europa e na América do Norte, o número de pessoas passando pela situação de fome é bem baixinho. Agora, vocês já pararam para pensar por que o número de pessoas vivendo nessa situação só cresce e nunca diminui? Meu manual aqui já pensou e pesquisou tudo sobre isso e vai te contar o motivo. De acordo com o relatório da ONU de 2017, intitulado O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, o número de pessoas passando fome no planeta aumentou 38 milhões de 2016 para 2017. Esse crescimento deve-se a dois fatores predominantes: a proliferação de conflitos violentos e a ocorrência de mudanças climáticas. Nos últimos 10 anos, o número de conflitos violentos em todo o mundo aumentou significativamente, em particular nos países da África subsaariana, que enfrentam um quadro preocupante de insegurança alimentar. Além disso, graves secas e inundações provocadas pelo El Niño tendem a agravar os problemas em várias regiões do mundo. O El Niño é um fenômeno climático de escala global e acontece aproximadamente de 4 em 4 anos, aquecendo de forma anormal as águas do Oceano Pacífico e interferindo no clima de várias regiões. Se, por um lado, ele inunda e devasta plantações, por outro, ele promove a falta de água nos rios de outras regiões. Assim, o El Niño coloca milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, prejudicando a agricultura, a pecuária e até a geração de energia em vários pontos do mapa. A razão climática ficou bem clara, né, galera? O El Niño detona plantações e causa secas pelo mundo inteiro. E aí, com a agricultura abalada, faltam alimentos. E faltando alimentos, aumenta a fome. Agora, a questão dos conflitos violentos na África rola muito em países como Sudão, Somália, Nigéria. Você já deve ter ouvido falar que tem muita guerra armada nessas regiões, por disputa de terra, questões religiosas, luta pelo poder. E aí que uma das estratégias usadas pelas facções é expulsar a população inteira das suas terras, além de destruir suas plantações, ou seja, acabar com o seu meio de subsistência. Agora, paralelo a isso, como se não bastasse tanta gente passando fome em várias partes do mundo, em outras rola altos desperdícios de comida, galera. Só pra você ter uma ideia, a população do planeta inteiro junta desperdiça mais de 1 bilhão de toneladas de alimento por ano, o que é meio que 30% de tudo que é produzido no planeta. E aqui, pessoal, isso não sou eu que tô dizendo não, é a própria ONU. Dá uma olhada aí. Gente, imagina quanta fome que 1 bilhão de toneladas de alimentos poderia suprir. Mas e aí? Aposto que você deve estar se perguntando para onde que vai tantos alimentos desperdiçados. E a resposta eu tenho certeza que você mesmo já sabe. Para as lixeiras das nossas casas, dos supermercados, restaurantes. Isso quando os alimentos não estragam, no transporte inadequado, na colheita mal aproveitada, essas coisas. E me conta aqui, você já parou para pensar o que daria para fazer com tanto alimento desperdiçado? A Gastromotiva já. Para quem não conhece nem nunca
nunca ouviu falar, a Gastromotiva é um projeto social do amor que rola no Brasil. Os caras que criaram o negócio são dois grandes chefes da gastronomia e a parada funciona mais ou menos assim. A Gastromotiva faz parceria com um monte de restaurantes e supermercados que doam para eles os alimentos que sobram e que não foram aproveitados durante o dia. Aí, o que eles fazem? Chamam um monte de chefe conceituado e pede para eles cozinharem com esses alimentos desperdiçados usando a sua criatividade. Tudo assim, bem na camaradagem mesmo. E para servir a comida, eles criaram um super restaurante na Lapa, no Rio de Janeiro, chamado Refeitório. Durante o dia, eles servem um almoço cobrando um preço bem justo e de buenas para as pessoas que podem pagar. E de noite, eles atendem apenas as pessoas em situação de vulnerabilidade social e oferecem de forma gratuita as refeições. O conceito deles é: pague o almoço e deixe o jantar. Bom demais, né, galera? E deixa eu te contar uma coisa. Esse pessoal aí, em 1 ano e meio de relação, já recuperou umas 35 toneladas de alimento e ajudou a combater a fome no Brasil. Aí você me pergunta: uai, Luca, e tem tanta gente passando fome assim no Brasil? Então, meus queridos, faz tempo que não tinha, mas agora voltou a ter. Pessoal, O Brasil deixou de participar do Mapa da Fome em 2014, quando foi constatado que menos de 5% da sua população enfrentava uma situação de extrema vulnerabilidade. No entanto, a tendência de queda foi interrompida em 2017, quando novos casos de desnutrição voltaram a aparecer. Nesse cenário, o déficit fiscal que assola o país pode ser apontado como uma das principais causas para a geração de desemprego e de pobreza, que, consequentemente, contribuem para o aumento do número de pessoas passando fome no Brasil. aqui no manual tem um gráfico que mostra que o Brasil está atingindo hoje os mesmos índices de pobreza que há 12 anos. É como se a gente estivesse andando para trás mesmo. E por que tudo isso? Como diria o Rapa, ganância demais, chuva não tem mais. Roubo demais, política demais. Tristeza demais. O interesse tem demais. O resultado é a fome demais, pessoal. Eu sei que vocês adoram usar repertórios pops na prova de vocês e como a Vá já cansou de dizer, vocês podem sim. Desde que seja contextualizando. E nessa música aí que se chama Súplica Cearense, o Marcelo Falcão faz uma crítica a um país desigual em que o dinheiro está nas mãos de políticos gananciosos e focados nos próprios interesses. E que isso reflete em tristeza e fome demais. Além disso, ele fala sobre os agravantes ambientais. Lembra que eu disse agorinha mesmo sobre as mudanças climáticas serem uma das causas da fome? Então, seca demais e chuva de menos são agentes que servem para complicar ainda mais a situação. A nossa realidade no Brasil não é nada fácil, pessoal. Mas, mesmo que no Brasil tenha políticos corruptos utilizando indevidamente o dinheiro público, mesmo que tenham vários países fazendo guerras por terras e fazendo mais vítimas de fome, mesmo que tenha um monte de gente ignorante que acha que a natureza é infinita e que fica consumindo o que quiser, descartando o lixo aonde quiser, ainda assim existem pessoas, empresas, ONGs, enfim, muita gente querendo fazer diferença no mundo. E eu espero de coração que você seja uma dessas pessoas. Vamos seguir o exemplo da Gastromotiva, gente. Vamos ser criativos com a comida, vamos convidar mais pessoas para jantar, vamos fazer um mexidão, galera. Fazer picadinho, aproveitar as sobras para fazer as novas refeições e tal. E você já pensou em congelar aquele rango que você com certeza não vai comer hoje? Vamos dar um help pro supermercado? Em vez de comprar produtos com vencimentos lá longe, compra com aquele vencimento mais pertinho que o supermercado não precisa jogar fora, né? Com cada um fazendo a sua parte, de pouquinho em pouquinho o mundo vai mudando. E agora, sem mais, eu deixo vocês com a Vá, minha querida Vanessão, que vai ajudar você a colocar todos esses repertórios na sua redação no maravilhoso quadro #Vadmil. Um beijo do Luca. Ei, criaturas, tudo bom com vocês? Todo mundo tranquilo, bem alimentado, forte, saudável? Pois é, tem muita gente aqui no Brasil que não tá assim não, tá? O nosso país voltou recentemente pro mapa da fome e isso é muito grave. Vocês imaginam o que é ter que trabalhar, estudar e viver sem ter o mínimo de sustento necessário? Não dá nem pra imaginar, né? De um lado a gente tem fome extrema e do outro desperdício. Mais uma conta que, se você for pensar, não fecha e nem faz sentido nenhum. A fome traz uma série
série de consequências negativas para o país e o desperdício é um ato comum, porém inadmissível, que configura uma baita situação-problema. Por isso, um tema de redação que eu aposto demais é caminhos para combater a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. Então, bora produzir! Na minha introdução, eu posso dizer que, em 2017, em decorrência da acentuação do desemprego e da extrema pobreza, o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome da ONU. No entanto, enquanto milhares de brasileiros não têm do que se alimentar, toneladas de alimentos são diariamente destinadas ao lixo. Esses dados revelam uma má gestão da alimentação no país, potencializada pelas mudanças climáticas e pela cultura de não reaproveitamento de suprimentos. Na primeira frase, eu apresentei um repertório dizendo que o Brasil voltou a fazer parte do mapa da fome da ONU. Na segunda frase, eu apresentei o tema da redação de forma parafraseada, trocando a palavra fome por brasileiros que não têm do que se alimentar e desperdício por alimentos destinados ao lixo. Por último, na minha terceira frase, eu apresentei a minha tese, sinalizando dois problemas: as mudanças climáticas e a cultura de não reaproveitamento de suprimentos. Agora, no meu desenvolvimento 1, eu vou retomar o meu problema 1, as mudanças climáticas. E aí, como repertório, eu posso falar que, segundo a ONU, o número de pessoas passando fome no planeta aumentou 38 milhões nos últimos 2 anos, crescente que foi, em partes, motivada por mudanças climáticas. Nos próximos períodos, é só eu explicar que essas alterações no clima interferem na produção de alimentos e fazem com que eles fiquem consideravelmente mais caros. Aí é só pensar, comida cara é igual comida pouco acessível. Logo, muita gente não consegue comprar e a vulnerabilidade social só aumenta. Partindo para o meu desenvolvimento 2, eu vou retomar o meu problema 2, a cultura de não reaproveitamento de suprimentos. E aqui eu vou propor uma contraposição. Enquanto muitas pessoas passam fome, há considerável desperdício de alimentos. E eu posso comprovar isso falando que, ainda de acordo com a ONU, cerca de 30% de todo alimento que é produzido no planeta é desperdiçado. Já na minha análise, eu posso falar que supermercados, restaurantes e domicílios jogam fora todos os dias vários alimentos que foram comprados em excesso ou não foram consumidos dentro do prazo de validade. Daí, eu posso dizer que, no entanto, há um movimento de incentivo à reutilização de comidas como o Gastromotiva, que, apoiado por chefes brasileiros, em um ano conseguiu reaproveitar aproximadamente 35 toneladas de alimentos que seriam perdidos. E agora, na conclusão, eu vou responder as perguntinhas mágicas. Quem vai fazer o quê, como e para quê? Lembrando de fazer o como bem detalhadinho. Vamos lá? Quem? O governo. Deve fazer o quê? Apoiar ONGs que propõem o reaproveitamento de alimentos. Como? Detalhadinho, com a disponibilização de subsídios para manutenção desses projetos, como a construção de cozinhas e restaurantes comunitários. E para quê? Para que se evite desperdícios de alimentos e se ofereça comida àqueles que estão em condição vulnerável. E, para fechar minha conclusão com chave de ouro, eu preciso retomar a primeira frase da minha introdução, dizendo que, assim, o Brasil deixará de figurar no mapa da fome e assegurará mais qualidade de vida para sua população. E é isso, criaturinhas. Bora vasculhar a geladeira e os armários da cozinha antes de sair comprando mais comida sem necessidade. Se você sabe o que é certo a fazer, faça. E faça essa redação maravilhosa também. Por hoje é só. Beijo e juízo!